Ah, outra coisa, OBS. Não sei se vocês sabem, 28A do CPP. O 28A do CPP, ele prevê o acordo de não persecução penal. Eu brinco nas aulas que eu dou, eu falo que o ANPP é o sursi processual grandão. É a suspensão condicional do processo grandão. Que ao invés de abarcar os crimes com a pena, que a pena máxima seja maior do que 2, se eu não me engano, que é o acordão do suspensão condicional do processo, o ANPP, ele traz os crimes em que a pena mínima combinada não seja inferior, seja inferiores a 4. Então, assim, abarca um montão de crimes. Então, assim, tem mais crimes que podem ser abarcados pelo ANPP, e o ANPP é uma confissão. Ele é um dos pré-requisitos, além de não ser crime com violência, nem grave ameaça, não ser crime no âmbito da violência doméstica, e ser um crime que a pena mínima seja menor do que 4. No caso do ANPP, o ANPP ele importa a confissão. Então, um dos requisitos para que seja celebrado o ANPP é a confissão do crime. Então, ele tem que confessar aquele crime. Confessado aquele crime, o Ministério Público vai fazer essa proposta de não persecução penal, tá? E ele pode se retratar, retratação, e a divisibilidade da confissão. O cara, depois que ele confessa um crime, ele pode se retratar dessa confissão. Então, assim, entende-se o seguinte, que a confissão ela admite retratação sim, mas cabe ao magistrado ele oportunizar que o réu se retrate. Então, cabe ao magistrado, tá, beleza, tu pode se retratar sim, ou ele pode entender também que não. Perfeito? E a retratação, ela pode não convencer o juiz. Depois que o cara confessa, ele vai e volta, não, tava brincando. Pô, não existe isso. Eu tava brincando, eu confessei, mas foi sem querer. Sabe? Tem que ter um motivo muito plausível para você estar justificando e estar se retratando dessa confissão. E o que é a divisibilidade? Tá? A divisibilidade dessa confissão. Ele pode falar o seguinte, excelência, eu estou confessando, nesse caso, a confissão ela é divisível, que o magistrado ele pode considerar todo ou em parte, assim como afastar integralmente essa confissão. O cara ele confessa um crime, ele confessa só parte de um crime, mas a outra parte não. Por exemplo, um crime de lesão corporal grave, ou não, um outro exemplo, um exemplo melhor. Um cara deu um soco na boca e esse cara veio morrer futuramente. Morreu e falaram que esse cara morreu porque bateu com a cabeça depois do soco. E foi comprovado lá depois, ou na declaração dele, ele fala assim, cara, eu dei só um soco na boca dele. Na hora que eu dei um soco na boca dele, ele saiu andando. Ele não caiu e morreu, não. Então ele confessa uma parte do crime e o juiz ele pode entender pela divisibilidade dessa confissão dele, tá bom, então tu vai responder só por lesão corporal, a morte não foi você não. Então assim, admite-se a divisibilidade dessa confissão. O juiz pode entender que ele responde por parte do crime, ou ele também pode entender que a confissão não vai abarcar e ele vai responder pela integralidade. Cabe muito bem essa divisão da confissão, tá? Outro meio de prova, outra coisa, esqueci de falar para vocês. A natureza jurídica. Não, isso aqui é no próximo tópico. Vamos para o próximo tópico? Perdão. Bora aqui para esse próximo tópico, que é o reconhecimento de pessoas e de coisas. Que também é um meio de prova.
Reconhecimento de pessoas e objetos. Esse reconhecimento de pessoas e objetos também é uma forma de colheita de prova. Tu vai chamar uma pessoa para que essa pessoa ela possa lhe reconhecer uma pessoa, para que ela possa reconhecer um objeto que foi oriundo de crime. Então, é um meio de prova onde um sujeito ele é convidado a reconhecer determinada pessoa, ou até mesmo um objeto que tenha visto preteritamente e de relevância para o esclarecimento do fato delituoso. Leva para conhecer aquele carro ali, estava no dia tal, no lugar tal, você viu se foi aquele carro? Existe essa possibilidade também. E qual é a natureza jurídica? Natureza jurídica do reconhecimento de pessoas e coisas. Caramba, o vida aqui, hein? É um meio de prova, como qualquer um outro. Vocês estão conseguindo fazer caderno, galera? Espero que sim, como qualquer um outro. Outra forma, reconhecimento. E como é feito o reconhecimento? Reconhecimento de pessoas. Enquadramento. Aqui, usualmente, o reconhecimento de pessoas ele envolve as pessoas que estavam no delito, mas também pode ser reconhecido, pode ser feito esse reconhecimento, pode ser realizado por testemunhas ou até da própria vítima, tá? Qual o procedimento? Isso aqui é muito importante, vocês que querem aí, Polícia Civil do Estado do Rio, procedimento, tá? Primeiro passo. Vamos lá para ver se a gente consegue terminar aqui a aula de hoje com reconhecimento de pessoas e coisas. Primeiro passo. Quando vocês estiverem na delegacia lá, para quem quiser concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, você deve chamar a pessoa para que primeiro a pessoa descreva o suposto autor do fato. Então, o primeiro passo é a descrição. Porque se a pessoa não pode descrever, como é que ela vai reconhecer? Então, o primeiro passo para que seja feito um reconhecimento válido é esse. A pessoa é chamada, ela descreve, era gordo, magro, preto, branco, loiro, moreno, careca, olho puxado, olho esbugalhado, narigudo, bocudo, orelhudo. Tem que fazer altura, tem que fazer essa primeira descrição. Cabelo grande, tem que ser feita essa descrição primeiro. Então, o primeiro passo é a descrição, o procedimento do reconhecimento de pessoas e coisas. O segundo passo, aí é a coisa linda, né? Aquela coisa de filme que a gente vê aí. O sujeito, quando possível, ele é levado para olhar ali de 3 a 4 pessoas, ele bota o suposto autor do fato no meio, no lado, na ponta, depende do lugar, com pessoas iguais a ele, parecidas, eles têm o mesmo estereótipo, para que depois dessa pessoa fazer essa descrição, para que ela realmente faça, agora sim vem o reconhecimento. Tá? Aqui no Brasil, adota-se o reconhecimento
simultâneo. Como assim, Douglas? O reconhecimento simultâneo que é adotado no Brasil. Você põe 4 pessoas ou mais do lado, pessoas parecidas, para que a vítima, ali, a testemunha, ela possa reconhecer esse suposto autor do fato. Em alguns países, em alguns outros lugares, como é que é feito esse reconhecimento? Entra um, é esse? Ah, não. Entra outro, é esse? Não. Já vi lugares, inclusive, que são feitos de a pessoa bota tocaninho e vai reconhecer. Aqui não, aqui é por meio de um vidro, um vidro escuro, que não dá para ver de lado, não vê aqui, mas daqui consegue ver lá, e a pessoa faz esse reconhecimento. Tá? E aqui o terceiro passo. O terceiro passo é o desfecho. O que é esse desfecho, Douglas? O desfecho vai ser reduzido a termo, esse reconhecimento. Em sede de delegacia acontece muito isso. O desfecho é feito, ele é reduzido a termo, trazem lá as informações. No dia tal, fulano de tal, reconheceu fulano de tal como autor do crime praticado no dia tal. Geralmente acontece dessa forma. O desfecho é como se fosse um relatório. Reduz a termo, o reconhecedor vai lá e assina, tá? Por 2 testemunhas. Vocês que quiserem aí Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, vocês vão estar lá e vão assinar também como testemunha. Tá? Uma questão complementar aqui, questão complementar dessa questão do reconhecimento. Cara, isso aqui é muito importante, tá? Quando vocês estiverem lá na delegacia e forem realizar esse procedimento, quando mais de uma pessoa for realizar esse reconhecimento deve ser feito de forma isolada. Cada um reconhece de uma vez. Não é todo mundo entra na sala, foi esse, aí o outro tá do lado, foi esse, foi ele mesmo. Porra, cara, não é que foi ele, ainda bem que tu viu, pô, eu ia falar que era ele também. Exatamente, não é assim, não. Fecha a sala, uma sala fechada, entra apagam as luzes, apaga a luz aqui de dentro, deixa só de lá de fora acesa, o cara vai lá e reconhece. Bom, sai, sem se comunicar com a outra parte, entra um outro, mesmo procedimento, apaga a luz daqui de dentro, acende de lá de fora. E aí, viu? Quem tu foi? E geralmente eles ficam com uma plaquinha, né? 1, 2, 3, 4. Aí, número 4. Ou sei lá, número 3. Sai, vem o outro. Eles não se comunicam ainda. E é legal, lembrei aqui de um exemplo. Estava fazendo uma audiência de instrução e julgamento, aí chegou esse momento de fazer o reconhecimento. Eram mais de um réu e tinham 3 vítimas. As 3 vítimas foram entrando na sala e eu lembrando desse artigo, eu dou aula disso, eu vivo isso, então assim, na hora que aconteceu essa questão dele de entrar mais de um, eu na hora falei, excelência, tem que ser feito um reconhecimento pessoa por pessoa, né? Porque a juíza foi junto e tal. Aí ela, tem razão, doutor. Não sei se ela não sabia se ela estava dando uma de João sem braço, não sei. Então, ela convidou os outros a se retirarem, fechou a porta, eu fiquei ali olhando para acompanhar esse reconhecimento, botou esses outros para fora, aí eu fui, é número tal, saiu, eu fui junto para ver se eles não iam se falar, aí voltou, entrou mais um, fez o reconhecimento também. Porque tem que ser feito dessa forma, são feitos de forma individuais, então aqui, ó, questões complementares. Deixa eu botar aqui de uma forma mais lúdica para vocês. Mais de uma pessoa igual a 1 por vez.
tá? Quando tiver mais de uma pessoa para reconhecer, é um por vez, é um de cada vez. 2. Isso é muito importante também. Quando houver essa questão do receio de ser visto pelo suposto autor do fato, o reconhecedor ele pode alegar que se sente constrangido. E nesse caso dele alegar esse constrangimento, a pessoa se reconhecida ele pode não visualizar a pessoa que está o reconhecendo. Ela pode consignar isso. Eu tenho receio de ser visualizado por ele, dele me ver. A gente pode fazer isso de uma forma que eu não seja visto. Mas geralmente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, 80%, 90% dos casos são feitos de forma que a pessoa que está sendo reconhecida, ela não consegue ver o reconhecedor. Atenção, tá? Esse entendimento ele foi idealizado para essa fase de inquérito policial, já que na fase processual o que impera é o princípio da publicidade. Mas o artigo 226, inciso 3, parágrafo único, atenção. Também na fase do IP. O inquérito policial também funciona dessa forma. Esse reconhecimento geralmente ele é feito por meio de um vidro. Lá eles têm essa questão. Às vezes até por foto, tá? Reconhecimento fotográfico. A gente não vai conseguir terminar hoje, que tem muita coisa ainda, tá? Reconhecimento fotográfico. Isso daqui é uma discussão infinita, tá? Ele pode ser considerado como meio de prova. Perdão, é uma prova inominada, tá? Mas o reconhecimento por foto, ele deve acompanhar. A gente sabe que o reconhecimento por foto tem inúmeras falhas. O próprio Fantástico ele já trouxe aquele programa dominical Fantástico. Ele fez uma reportagem uma vez trazendo inúmeras falhas que esse reconhecimento fotográfico se dá e como é feito geralmente esse reconhecimento fotográfico em sede de delegacia. Nas delegacias tem um book com 50 fotos e eles vão passando foto por foto. Foi esse. Foto preto e branco, com aquela qualidade 4K. Foi esse. Vai passando ali, um por um. Esse. E a pessoa ali, uma hora ela... Parece que ela deve ficar cansada, né? Porque tem 50 fotos ali, vai passando uma por uma. Uma hora vai ter que ser um, então... Porque eu acho humanamente impossível eu nunca fui vítima de assalto, então eu não sei se na hora eu conseguiria gravar a cara do assaltante, mas e eu entendo que não seja, então é a forma mais adequada de se fazer um reconhecimento. Você passando foto por foto. O STJ entende que é cabível o reconhecimento por fotografia, desde que esse reconhecimento por fotografia seja feito da mesma forma, de forma análoga a essa forma que é prevista no CPP. Como? Você pega umas 4 ou 5 fotos de pessoas com perfis semelhantes, põe 4 fotos e uma daquelas ali a pessoa, foi esse daqui. Se for dessa forma, o reconhecimento fotográfico pode ser que seja considerado válido. E onde que fala isso? É no HC 598-886, tá?
Então, assim, desde que tendo procedimento encampado no CPP para o reconhecimento de pessoas. Pode-se utilizar, por analogia, o reconhecimento por foto, mas deve ser respeitado o entendimento encampado pelo CPP para o reconhecimento de pessoas. Uma pessoa do lado da outra, com perfis parecidos, uma pessoa de cada vez, quando houver mais de uma pessoa, tá? Nesse caso, pode-se utilizar o reconhecimento por foto? Pode, não tem, mas desde que seja observado a forma de reconhecimento por pessoas no CPP. Retrato falado, outro meio de prova. Retrato falado. Não é considerado um meio de prova, tá? O retrato falado não é considerado meio de prova. Retrato falado não é considerado um meio de prova. O retrato falado nada mais é do que uma forma de você tá conseguindo, você constitui um perfil de uma pessoa que esteja praticando determinados crimes em determinada localidade. Então é uma forma para você conseguir chegar até aquele agente que vem praticando crimes. Então qual é a forma que você tem de estar chegando àquela pessoa? Por meio de um retrato falado. Uma vítima te narra, ele era gordo, era branco, cabelo cortado, cabelinho na régua, bigodinho fininho, orelha avantajada. Então, assim, um cara bem exótico. Então, é esse cara. Então, ele vai e faz um retrato falado desse cara, bochechudo, olho para dentro, nariz largo, e vão traçando esse retrato falado. Mas não é um meio de prova, não. O retrato falado é um meio para que a polícia, para que a investigação consiga chegar efetivamente até aquele suposto agente que se está investigando. Aí sim vão começar a dar indício a uma investigação mais certeira para aquela pessoa específica ali. Para isso que serve o retrato falado. Outro meio de prova também é o clichê fônico, tá? Voz, voz, perícia na voz. O clichê fônico nada mais é do que a perícia feita na voz. Então, assim, é para reconhecer uma voz de geralmente pessoas que cometem crimes de extorsão. Essas pessoas cometem crime de extorsão às vezes por meio de WhatsApp, por meio de ligação de telefone, aqueles golpes que tem geralmente de dentro de presídio que ligam dizendo que sequestraram um parente. Então para se chegar até determinada pessoa se faz um clichê fônico, que é a perícia para se chegar até um agente pela voz dele, tá bom? É uma prova inominada. Prova inominada. Porque inexiste no CPP, pois inexiste no CPP. Beleza? Mais um aqui. Rapidinho, espero que vocês não estejam dormindo, espero que esteja todo mundo aí assistindo, fazendo as devidas anotações. O edital da PCRJ tá na pista. Então vamos embora, galera, vamos embora, desanima não, tá perto, hein? Tá perto, tá? Reconhecimento de objetos. De objetos. É bem parecido com o de pessoas, só que vamos inverter aqui para objetos. É o meio pelo qual a pessoa ela é chamada para ir até uma delegacia, para que ela faça o reconhecimento de um objeto que foi utilizado
num roubo, por exemplo, uma arma que foi utilizada, a arma era tal, de tal e tal forma, então as pessoas, leva-se uma testemunha até uma delegacia, para que essa testemunha possa estar realizando esse reconhecimento de objeto. A única coisa que se tira aqui é o risco de intimidação. Para reconhecer um objeto, não vai ter nenhuma intimidação. Então, assim, é bem parecido com tudo que nós falamos no que tange o reconhecimento de pessoa, só que no objeto não vai ter esse medo de intimidação. Perfeito? Procedimento. Qual é o procedimento para o reconhecimento do objeto? Procedimento. Ele é o mesmo utilizado para o reconhecimento de pessoas também, tá? É que, havendo mais de um sujeito a realizar o reconhecimento, o procedimento será feito em separado. Vamos falar aqui só de mais uma, galera, para a gente fechar a aula hoje, que é a acareação, que é uma outra forma de acareação. Eu costumo brincar que acarear, espero que vocês nunca mais esqueçam isso, é botar de cara a cara, acarear. É bem isso mesmo, é você botar os dois de cara, assim, acarear leva ao pé da letra, é botar cara a cara. Então você vai estar fazendo uma acareação de provas. Nada mais é do que um instituto quando existem duas pessoas que depõem, fazem duas testemunhas, estão prestando declaração. E esses depoimentos, eles são conflitantes, são divergentes. Quando há divergência nesse depoimento dessas pessoas, o que é feito? A defesa, o próprio Ministério Público, a título de elucidação, ele pede para que essas pessoas voltem e façam uma acareação entre essas duas pessoas, no que tange a divergência do depoimento de uma e outra. Uma fala uma coisa, outra fala outra. Calma aí, alguém está mentindo nesse aqui, então vamos botar os dois de cara, vamos fazer a acareação dessas duas provas. É o mesmo que acoroar, então significa colocar frente a frente pessoa cujo teu depoimento é divergente. OBS, pode-se acarear todos os que prestam depoimento divergente, já que o ato não está limitado ao imputado. Qual é a natureza jurídica da acareação? Natureza jurídica. É um meio de prova. É um meio de prova como outro qualquer. Você que está aí em casa, existe uma prova que vale mais do que outra no Código de Processo Penal? A confissão vale mais do que uma prova documental? Não, né? Nós já vimos que não existe a prova tarifada no Código de Processo Penal. Beleza? E como é que é o procedimento para acareação? Procedimento. Está no artigo 229. Então a autoridade ela vai convocar essas pessoas, esses dois, eles botam ali cara a cara para que sejam elucidada essa divergência entre os dois depoimentos. Tá? O procedimento é bem esse. Então ela serve para reafirmar ou ratificar. Porque não é possível, dois ali prestando depoimento. Dois prestando depoimento. Alguém ele está mentindo, ou vai reafirmar o depoimento, ou ele vai ratificar. Tá? Retificar. Ele reafirma e fala, não, eu falei isso mesmo, esse maluco está mentindo. Ou ele vai retificar, não, desculpa, não foi assim, ele falando agora, lembrei, para ter só uma linha ali de depoimento de duas pessoas. Não tem como duas pessoas
falarem do mesmo fato e falarem coisas completamente distintas. Um fala que o cara era branco, outro fala que o cara era preto. Fala, calma aí, vocês estão... Não tem essa, sabe? Não tem... Um fala que eu era japonês e outro fala que era... Sei lá, tinha um gordo e um magro. Não tem homem ou uma mulher. Um cara fala que é um homem, outro fala... Então, calma aí, alguém tá mentindo. Então, vamos acarear, vamos botar de cara aí para ver quem tá falando a verdade. E a acareação por precatória. Acareação, já caminhando para o final, por precatória. Então, se duas testemunhas elas têm um depoimento divergente e uma delas mora em outra comarca, essa acareação ela pode ser feita por meio de carta precatória, tá? Só que um OBS aqui, o que é a carta precatória? Para quem não sabe, é quando uma pessoa envolvida num processo ela mora em outra comarca. Então, o juiz competente para processar e julgar a causa da comarca daqui, ele vai mandar uma carta precatória para uma comarca de uma outra comarca, para que essa pessoa a ser acareada, ela seja acareada lá, tá? Essa precatória só será expedida se não significar demora excessiva ao processo, cabendo ao juiz avaliar a conveniência da expedição dessa carta. Só que hoje eu penso que a precatória ela se encontra já com os dias contados, né? Porque hoje em dia a gente passou da pandemia e muita gente fazendo audiência online. Eu fiz sustentação oral online com os desembargadores no TJ da capital. Então, assim, eu entendo que em mandar uma carta precatória para acarear, não, faz uma videochamada com todo mundo, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que daria para fazer de uma forma online, uma forma virtual ali, essa acareação que não ia ficar ruim para ninguém, ia ficar bom para todo mundo, tá? Nada impede que a acareação ocorra por videoconferência, o que eu acabei de falar. Analogia ao artigo parágrafo 3º do artigo 222 do CPP. Por precatória, vou botar aqui, por precatória ou videoconferência, tá? Artigo 222, parágrafo 3º do CPP. Gente, nós não demos intervalo, nós costumamos dar intervalo, tem muita coisa para falar ainda. Dia 27, vocês têm 27 e 28, vocês têm outra aula de processo penal comigo. Nós vamos dar continuidade, anotem aí no caderno de vocês, declaração do ofendido, 3 pontinhos, que na próxima aula nós vamos dar prosseguimento à aula de provas no que tange essa questão de declaração do ofendido. Espero que vocês tenham curtido essa aula, assim como eu curti. Foi maneiro pra caramba estar aqui com vocês hoje, essa segunda-feira. Espero que vocês sejam aprovados, mas para isso vocês têm que prestar atenção nessa aula, fazer um excelente caderno. Acabar aqui, vão lá, façam aí umas 10 questõezinhas, 30 minutinhos, você não vai perder nada sobre essa questão de provas no processo penal. Tenho certeza que vocês vão se dar bem, vão acertar a maioria das questões. Se não acertarem, não se frustrem, porque semana que vem vocês terão outra aula comigo, no dia 28, 27 e 28, tem outra aula comigo de processo penal. Vão lá, façam umas 10 questõezinhas. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar aqui no Instagram, no WhatsApp, enfim, aonde vocês preferirem. Tem meu Instagram aqui, é Douglas Vieira _ADV Criminalista. Me chama lá, vai ser um prazer estar conversando com vocês, estar trocando essa ideia, tirando alguma dúvida. Para mim também é uma forma muito grande de estar aprendendo. Eu sempre aprendo muito com vocês, em que pese a distância, mas a gente tenta estreitar esse laço aí por meio das redes sociais. Beleza? Tamo junto sempre. Um abraço e vambora, não desistam. Tamo junto.